com base no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículos 1 e 2, e Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, e também no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículos 20 a 23, trataremos do tema entre o penúltimo e o último templo em Jerusalém. Desde a destruição do templo em Jerusalém, por ocasião da dispersão do povo de Israel para as nações, no ano 70, isto é, 37 anos depois da crucificação de Jesus, só agora, na primeira década do século 21, é que os destaques da reconstrução do templo em Jerusalém estão acontecendo. Por que só agora? O objetivo na exposição do tema entre o penúltimo e o último templo em Jerusalém é responder por que o templo dos judeus em Jerusalém foi destruído no ano 70 e qual foi o projeto de Deus para o período entre o penúltimo e o último templo e para que a reconstrução do templo, bastante divulgada neste início do século 21. É bom lembrar que o profeta Ezequiel, nos capítulos 40 a 44, descreve a planta desse novo templo, contextualizando com o tempo da restauração nacional e espiritual de Israel, a guerra do Armagedon e a segunda vinda de Cristo. Entre o penúltimo e o último templo em Jerusalém. Conforme registro no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, versículos 20 a 23, Jesus disse à mulher samaritana que o templo em Jerusalém não seria mais o local limitado para a adoração e que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Jesus estava prevendo o tempo da sua igreja que substituiria o templo em Jerusalém. Segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 24 e versículo 2, Jesus previu a destruição do templo, fato que se cumpriu 37 anos depois da crucificação de Jesus, no ano 70. Por que Deus permitiu a destruição do templo? Porque o templo não seria mais necessário, pois a Igreja de Cristo, os templos do Espírito Santo, estaria ocupando o espaço entre o templo do tempo de Jesus e o templo depois do período da Igreja de Cristo na terra. Um destaque interessante. Se nesta primeira década do século 21, os judeus ortodoxos estão agilizando a reconstrução do próximo templo em Jerusalém, é porque a igreja está encerrando seu período terreno. Com isso, podemos afirmar que a Igreja de Cristo, a partir de agora, a qualquer momento, será arrebatada conforme previsões em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, e Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ainda em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, e outros textos bíblicos que confirmam a profecia. O sistema sacerdotal de Cristo entre o penúltimo e o último templo em Jerusalém. No Antigo Testamento, o tabernáculo e todo o sistema sacerdotal indicava para Cristo e sua igreja neste período entre os dois últimos templos em Jerusalém.
Para termos uma ideia bem clara, vamos à leitura na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Notemos que neste versículo, Pedro destaca o sacerdócio de Cristo na sua igreja. Notemos que religiões tentam preservar o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Li num comentário que quando o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, no momento que Jesus expirou na cruz, os sacerdotes judaicos costuraram a cortina para dar continuidade ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Com isso, significou que não admitiram o sacerdócio de Cristo, como ainda hoje religiões que preservam todo aquele aparato do Antigo Testamento, como batinas e outros, não aceitando assim o sacerdócio de Cristo hoje, isto é, o sacerdócio de Cristo a partir da sua crucificação. No sistema sacerdotal de Cristo, conforme Pedro registrou na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, Cristo é o sumo sacerdote, e cada cristão de fato e de verdade é um sacerdote. Podemos então definir da seguinte maneira: cada cristão, um sacerdote, cada mulher cristã, uma sacerdotisa, nesse sistema atual sacerdotal de Cristo. Razões para a reconstrução do novo templo. A Bíblia nos dá 3 razões para a reconstrução do templo em Jerusalém. Primeira, a igreja de Cristo em breve será arrebatada. Assim sendo, os templos do Espírito Santo serão retirados do planeta. 2. Depois que a igreja de Cristo for arrebatada para o céu, o anticristo se manifestará e ocupará o templo, restaurando o sistema de culto do Antigo Testamento, conforme Ezequiel capítulos 40 a 44. Na carta escrita por Paulo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 12, o anticristo ocupará o último templo, alegando ser ele o próprio Deus, dizendo que não há outro Deus além dele. Vejamos algumas profecias sobre o anticristo ocupando o templo em Jerusalém, logo após a subida da igreja de Cristo. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13, lemos: Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Isso é o Satanás quem está falando, e o anticristo será o encarnado de Satanás. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículos 2, 6 e 9, salientamos o seguinte: Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento entre as nações, sendo tu homem e não Deus. Portanto, assim diz Jeová: pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas és homem e não Deus. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, lemos: E proferirás palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos de Deus, e cuidará em mudar os tempos e a lei,
e lhe será permitido um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 9 e versículo 27 interpreta esse período de 7 anos e de metade de 7 anos, ou seja, 3 anos e meio ou 1260 dias. Na verdade, nós podemos então olhar para a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que o anticristo terá um período de governo mundial de 7 anos, segundo a profecia. O primeiro selo de Apocalipse, do capítulo 6, ele significa um período inicial de 3 anos e meio, um período de paz, paz falsa, paz que não durará para sempre, mas apenas 3 anos e meio. E na metade dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo quebrará o pacto que terá feito com muitos, e creio eu, em especial, com a nação de Israel. A terceira razão para a reconstrução do templo é que Cristo, ao retornar à terra com a sua igreja, destruirá o anticristo com o resplendor da sua vinda e ocupará o templo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, prevê Cristo e sua igreja ocupando o templo, fazendo dele o local de comando para o juízo das nações e o governo do milênio de Cristo na terra, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Alguns segmentos evangélicos com características judaizantes alegam que o anticristo, abominando o templo, já aconteceu através do sistema papal no Vaticano. Bom, a Bíblia nunca relatou o Vaticano como o templo de Deus. O templo de Deus nas profecias trata-se do templo em Jerusalém e não em Roma. Com isto podemos afirmar que o governo do anticristo será em Jerusalém e que o templo de suas abominações será o templo que está para ser construído, conforme as profecias em Ezequiel capítulos 40 a 44. Também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 e Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Fatos proféticos tais como violência quase generalizada, a depravação moral, a corrupção cada vez maior e mais acentuada, a perda do amor por parte de muitos, a ciência com seu desenvolvimento veloz, o aquecimento global, os acontecimentos catastróficos, o clima descontrolado no planeta e outros não deixam dúvidas. A Igreja de Cristo está quase deixando o planeta num piscar de olhos. Prezado ouvinte, ainda é tempo de aceitar a Cristo. Não deixe para amanhã, pois o amanhã poderá ser muito tarde. Venha a Cristo, agora mesmo.